Você me pediu ajuda, aguente firme. Eu não posso fazer isso. Bem-vindo ao resumo da novela A Terra Prometida, no capítulo de hoje. Gibar chega na tenda para falar com Melquias, mas é surpreendido com a presença de Acã. Gibar fala por alto que esteve na tenda de Darda, quando Josué acompanhado dos outros chegaram para avisar qual a decisão sobre o caso de Otniel. Melquias fica contente, e pergunta ao irmão se Salmão já foi afastado, pois não vê a hora de assumir o cargo que é seu por direito. Gibar diz que não será dessa vez, pois Josué inocentou a todos, e afirmou que sabe que foi uma sabotagem, e garantiu que irá descobrir quem é o verdadeiro culpado. Acã como sempre questiona a decisão do líder, e diz que ele é mesmo um despreparado. Livana se encontra com Maquir, e diz que precisa se afastar do rapaz. Maquir pergunta o que aconteceu, e Livana diz que está com muito medo do que possa lhe acontecer. Livana conta que Rune contou tudo ao seu pai, e que ele já foi tirar satisfação com ela. Maquir tenta convencer Livana de continuarem com a relação às escondidas, e diz que eles só precisam ser mais discretos para que ninguém descubra. Livana não aceita, e diz que o melhor é eles seguirem cada um seu caminho. Maquir não aceita se afastar da moça, e pede que Livana fuja com ele. Enciumada, Calese diz que Raabe é o único obstáculo que impede ela de ter Sandor em seus braços, e ordena que Tupac descubra tudo o que ele puder sobre Raabe. Aruna procura Yoná e diz que precisa de sua ajuda. A jovem apresenta a Dara a Yoná. Ao ver a senhora, Yoná diz que ela é uma cananeia, e diz que elas precisam pedir ajuda. Aruna impede que a amiga chame alguém, e revela que a Dara é sua mãe. Livana diz a Maquir que precisa pensar antes de lhe dar uma resposta. Yoná diz a Aruna que ela precisa se certificar se a Dara é mesmo a sua mãe. Com o pé atrás, Yoná pede que Aruna pense direito, e fala que acha muito difícil que uma cananeia seja sua mãe. Com os olhos vendados, Aruna diz acreditar, e revela que a Dara lhe contou coisas que ela nunca tinha falado para ninguém. Aruna ainda diz que ela não teria motivo algum para lhe enganar. Melquias fica tenso ao descobrir a decisão de Josué. Acã fica desconfiado com a atitude suspeita dos filhos, e pergunta se eles estão envolvidos no caso de Otniel. Melquias e Gibar negam, mas o vilão insiste em saber a verdade. Melquias acaba confessando que teve uma pequena participação, mas Acã pede que o filho assuma de vez o que fez. Sem alternativa, Melquias e Gibar assumem o crime, e são surpreendidos por Acã, que os parabeniza pela sabotagem. O vilão enfatiza dizendo que ainda bem que vocês provaram que são meus filhos, e diz que não teria feito melhor. A Dara conta novamente sua versão para Yoná, enquanto que Aruna chora ao ouvir a história da cananeia. Em meio à conversa, Aruna se emociona ao lembrar da morte de Elieber. Josué e Eleazar falam sobre a circuncisão com Eloi. O criado pergunta por que só os homens têm que fazer esse sacrifício. Eleazar explica que os homens são os representantes do seu povo, e consequentemente das mulheres, e que a nossa aliança passa segurança para as mulheres, além do que elas têm mais facilidade para reconhecerem a soberania do Senhor. Às escondidas, Raabe sai para levar comida para os lagartos gosmentos, sem ser visto. Tupac a segue. Acã e os filhos se reúnem com outros hebreus, e falam sobre a decisão de Josué em circuncidar os jovens em um momento tão crítico como esse. Josué aparece, e Acã diz que não acha certo eles fazerem a circuncisão nesse momento. Josué diz ao vilão que eles só precisam obedecer às ordens de Deus. O líder hebreu aproveita e diz que precisa falar sobre o ocorrido com Otniel. Falso, Acã diz que Salmão tem que ser responsabilizado pelo ocorrido. Josué diz que Salmão não foi o responsável, e que houve uma sabotagem nas espadas. Josué diz que irá descobrir quem é o culpado. Acã se ofende, e pergunta se o líder está desconfiando de um de seus filhos. Josué diz que ele só quer falar com todos os envolvidos, mas que isso será após a circuncisão. Ansiosas, Leia e Samara vibram com o sucesso do plano. A filha de Leia diz que não vê a hora de ver a Sonsa chorando por causa da mãe que sumiu novamente. Inocente, Aruna se emociona com as palavras de Adara. Já Yoná é mais firme, e tenta conter Aruna. Yoná diz que elas precisam ter certeza de quem ela é de verdade, e pergunta por que Adara só resolveu aparecer agora. Kimuel diz a Leia que sente falta de Tobias, e fala que se ele estivesse no acampamento, ele também seria circuncidado.
Na masmorra, Tobias se revolta com as atrocidades do rei, e pergunta como Zuma pode se manter calmo. O guerreiro núbio diz que o ódio não o levará a lugar nenhum, e aconselha Tobias a se recordar de algo ou alguém que o possa tirar desse lugar sombrio. Tobias então se recorda de Shaya, mas também se recorda de Zaqueu, e fala sobre o ódio que sente do rapaz, e diz que todo o seu sofrimento é culpa dele. Sensibilizada com as mentiras de Adara, Aruna pede que ela não deixe o acampamento. Preocupada, Yoná tenta abrir os olhos de Aruna, e diz que deve existir algo que ela possa dizer, para que não reste dúvidas que ela é de fato sua mãe. Aruna pede que Adara lhe diga o que ela deixou com Elieber quando ela a abandonou. Esperta, Adara finge saber do que se trata, e diz que espera que ela esteja fazendo um bom uso do objeto, e diz que é um segredo só delas. Elidade encontra com Makir, e pede para o rapaz tomar cuidado, pois está de olho nele. Makir se faz de desentendido, e diz que não sabe do que ele está falando. Elidade diz que ele não o engana, e pede que o rapaz se afaste de Livana, ou isso acabará em tragédia. Tirda e Raniel estranham o comportamento agressivo de Makir. Pressionada por Aruna e Yoná, Adara fala de uma marca de nascimento nas costas de Aruna, vindo a emocionar a jovem, que acredita estar de frente com sua mãe.